tenho um viés totalmente de dizer que se fosse meu pai, de jeito nenhum, entendeu? Geralmente eu vou dizer assim, a não ser que tenha um suporte muito claro na evidência, e mesmo assim eu vou discutir com a pessoa o que é o significado para ela, o que tem por trás, o que ela quer, qual que é a segurança que ela deseja. E às vezes nós não podemos, nós estamos mentindo se nós vamos dar segurança. E se você tocar no tema rastreamento em particular, eu diria que quase todos os rastreamentos eles são inúteis. Eu tenho uma frase, a frase é a seguinte, não fui eu, mas eu acho que eu melhorei um pouquinho. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos, certo? JC. Aí vem o AR e fala assim, muitos serão chamados, poucos os escolhidos, dos escolhidos poucos beneficiados, mas muitos serão danificados, certo? Intervenção sobre rastreamento em pessoa sã, é a única intervenção na medicina, se a medicina for bem feita, lógico, que tem um potencial de dano sem potencial de benefício, certo? Porque a pessoa não tem nada e ela pode acabar com um problema muito mais grave. Exemplo, Netinho, só para uma coisa recente, cantor de axé, Salvador e tal, foi fazer uma ginástica, teve um estiramento na perna, uma coisa assim, ultrassom, acharam que estava inflamado e tal, mas já que estava lá, vamos fazer um check-up, né? Viram um fígado inusitado, né? Resolveram biopsiar, está sangrando até hoje, né? Ficou na UTI um tempão e era nada, né? Probabilidade, vai ser um tema que eu vou trabalhar com vocês, linha de raciocínio na clínica, mas quando você interfere sobre pessoa sã, os requerimentos éticos são muito maiores, entendeu? Porque você está mexendo numa água cristalina que tem potencial de ficar abalada, turva, pro resto da vida. A segurança que os ingleses falam, a sensação de saúde e bem-estar, ela passa a ser abalada pro resto da vida. Tem um filme do Woody Allen, que é As Irmãs, como é que é? Canta, né? Ana e suas irmãs. Ela é minha memória. É Josane, minha esposa. Ana e suas irmãs. E o Woody Allen faz uma peregrinação fantástica. Ele tem uma dúvida, que ele acha que está com um tumor na cabeça. E aí ele começa com uma audiometria. Aí vai lá, faz uma audiometria, tem um zumbido e tal. Aí o médico, mas o zumbido continua, mas não é nada tal. Mas melhor fazer então um exame, né? Aí vai para um raio-x, naquela época, alguma coisa, olha, tem uma imagem aqui meio suspeita. Aí, mas e o que você acha? Não sei, intermediário, não sei o que tal. Vou ter que enfiar com um especialista. Mas até lá a pessoa fica, o que vai ser isso tal? E é muito legal que o diário é bem. Aí depois ele vai para o especialista. Às vezes ele faz uma tomografia na época, que é o top da época. Vai e ele fica. Ele vai dizer que eu estou com tumor. E agora tem não sei quantos. Todo aquele drama que ele faz. Depois o resultado é benigno. Mas ele fala assim, mas quer dizer que eu posso morrer então? Aí entra uma outra crise. Que é a crise de que ele acha que pode morrer. Que ele vai morrer. Entendeu? E aí ele vai para a religião. Aí ele vai para uma religião tentar sentido. É muito interessante ver esse filme do ponto de vista da intervenção médica. Então, toda vez que a gente interfere, a gente entra no saudável, a gente tem potencial de causar danos. Ou pela palavra, que a palavra é muito potente, certo? Então nós podemos causar dano pela forma como a gente fala. Olha, o senhor pode ter isso, o senhor, olha, se cuida. Nossa palavra ela é medicalizante em si, certo? E nós fomos treinados 6 anos para ver doença. Isso é outra característica nossa. Nós fomos 6 anos treinados para ver doença, certo? 6 anos. Doença. Quando a gente vai para a comunidade, a gente vê uma comunidade sã, na grande maioria, dependendo das condições sociais e tudo mais. Mas a gente fica procurando doença. A pessoa vem falar com você, você já começa. Já está querendo achar doença. Que é isso que você foi treinado, para ver doença. Aí a pessoa vem agora, tem que fazer prevenção e promoção. Putz,
Prevenção vira doença, promoção vira doença, tudo vira doença, porque nós somos treinados vira doença. E isso é bom, porque nós somos tecnicamente preparados para trabalhar o patológico, ou ver o patológico, enfim, o cuidado do doente. Mas o médico de família, eu sempre digo que nós somos ornitorrincos, né? O que é médico de família? Ele vê o bico, vê aquela ferrugem, vê aquele pé que é nadadeira. O que você faz? Não, eu sou médico de família. Ninguém pergunta isso para o cardiologista, né? O que você é? Eu sou cardiologista. Cardiologista. O endócrino. O que é médico? Não sei. Tem pato feio, bicho esquisito e tal. O que você é? Eu sou muito rico. É porque você produz leite pela pele, é aquático, mas não é peixe. O que você faz? Então, nós somos indiferenciados e isso gera uma coisa muito, muito problemática para a pessoa que foi treinada no específico e que agora vai trabalhar com incerteza. Vai ter que navegar na incerteza, certo? Esse médico de família tem que relaxar na incerteza, senão ele vai ficar preso à caixinha, tentando, e o raciocínio nosso é diferente, nós temos que seguir uma outra lógica de abordagem. Então, quando vem um paciente para mim querendo prevenção e coisa, eu sento na pessoa. Qual que é a sua preocupação? Eu sei o que lá, tá, converso, escuto, o que é seu medo? Puxa um livro, o meu tempo era livro, agora tem a internet, você puxa a internet, escuta, mostra. Exemplo típico, próstata. Chega lá, doutor, vi que tem que fazer exame de próstata, Aí, primeira pergunta que você faz para a pessoa da próstata, que é vir fazer exame de próstata: onde é que fica a próstata? Como assim? Doutor? Não. Onde é que fica a próstata para o senhor? Pô, sabe que eu não sei, mas não saca. Não é ali, que nos grãos ali e tal. Não é. Entendendo? Então, e o que você acha que pode acontecer se mexer nesse troço que você não sabe onde é que fica, por exemplo? Aí você começa, pois é, não tinha pensado nisso. Mas então, qual que é a sua preocupação? Aí você pega e mostra o desenho da próstata. Olha, bexiga. Então parece uma caixa d'água, bexiga. Então ela fica na base do cano principal da saída da bexiga. Você tira aquele troço ali, o que você acha que acontece? Se mexer naquilo ali, o que pode acontecer? Você tem que mostrar o caminho. E se fizer biópsia? Biópsia? O que é biópsia? Eles acham que nós somos mágicos. Vai chegar lá, a gente vai fazer o examezinho do sangue. Opa, tem ou não tem? O que é rastreamento? A palavra rastreamento foi mal traduzida. Screening significa peneira. Certo? Peneira. Então você separa. O exame de separação não é de diagnóstico. Você separa a pessoa. Dali ela vai para a biópsia. Biópsia retal. Risco de infecção, sexo, uma pessoa que não tinha nada. Né? É bem pequeno. Não é nada. Pequeno para quem, querido? Não sabemos para quem vai ser. Pequeno é o netinho, a história do netinho. Pequeno é o netinho. É a rotina. Rotina, mas para aquela pessoa não deixa de ser rotina. Certo? Então, a gente não. Quando você começa a fazer a fia sacra, aí eu desenho lá, um dia eu vou desenhar, me explicar. Aqui faz a biópsia, faz. E pode sangrar? Pode sangrar. Dói? A anestesia não pega bem. E pode causar algum desconforto e tal. E se vier positivo? Você vai conviver com um câncer? Se a palavra câncer é entidade, não é quante para ele, é quante para nós. Nós é que vamos fazer Gleason, tal, porque nós sabemos o que é quante. Mas na cabeça do individual, ele não está no probabilístico, ele está no concreto, está no mundo real. Ele vai dizer assim: doutor, eu não quero ficar com câncer. Quem que vai dormir com câncer, acordar com câncer, viver com câncer? Está entendendo? Só quem é do câncer, do signo do câncer, né? O peixe e tal. Aí sim, mas quem está com vai viver com câncer. A hora que você diz que a mulher não é um dix de mama, eu não quero saber, tira isso daqui, eu não quero tirar isso, eu não quero saber. Dix, eu não sei o que é dix. Ducto intracelular, não tem isso aí, tira esse troço aqui. Né? Então é diferente quando o nosso pensamento, nós que estamos quantificando, mas para a pessoa é concreto, no real. E aí a pessoa vai ter que tirar o câncer de próstata, vai tirar a próstata, 60% de impotência, 20%, 30% de incontinência, uma pessoa que estava bem e que era uma doença incipiente, que provavelmente, como eu falei, pode ficar latente e pode morrer de outra causa. E qual que é o principal inimigo do homem?
A próstata? É esse o grande vilão do homem? Claro que não. Violência. Nós perdemos naquela faixa dos 14 que eu mostrei, até os 40, a maior 5% da população masculina morre ali. Não morre lá em cima. Entendeu? Então a saúde do homem não é a próstata. Entendeu? E das doenças é o coração. É o primeiro matador. Depois a próstata. Dos cânceres, primeiro o pulmão, depois a próstata. Então a próstata vai ficando pequenininho. Aí você fala, você quer competir com qual? Nós temos que sair da lógica da prevenção para a lógica da escolha. Escuta, você quer morrer do quê? Quando quem quer morrer? Depois de uma certa idade, prevenção não faz mais sentido. Depois de 75 anos, todas as prevenções perdem o sentido. Porque elas competem por causa da imortalidade. Por exemplo, o vovozinho vem aqui para mim, você quer morrer do quê? Lógico, porque a segunda epidemia de morte qual que é? Depois do coração? Erro médico. Terceira. Segunda é câncer. Então, você tem que dizer para a pessoa, querido, morre-se do que quando você envelhece? Ou do coração, se cardiovascular, ou de câncer. Certo? Se ele não morre do coração, ele vai morrer do quê? A próxima epidemia. Você está expondo, você está escolhendo depois de uma certa idade do que você vai morrer. Certo? Não vai prevenir a morte. A morte vai acontecer. Certo? Então, depois de uma certa idade, nós temos que fazer a educação pré-mortal, não pré-natal. Nós temos o pré-natal, nós vamos fazer o pré-mortal. Não temos que entender da morte, nós vamos morrer. A morte não é um evento futuro, é um evento presente. Então, nós temos que estar olhando. E essa discussão nós temos que trabalhar. Mas é verdade. Mas é verdade. Mas você não... É isso, tem estudo demonstrando o isso. lá, quando ele jogou a estatina com idosos. O Próspero mostrou isso. A próxima epidemiologia, a próxima causa de morte é câncer. O Próspero é um estudo que eles fizeram com idosos com uso de estatina. Você dava estatina para os idosos, daí eles foram vendo o desfecho. Aí, o que eles notaram? Primeiro, diminuía a mortalidade cardiovascular. Mas não mortalidade total. Mas não mortalidade total. Eles notaram, está aumentando o número de pessoas que estão morrendo por câncer nesse grupo de idosos. Mas não porque a estatina causa câncer. A estatina está causando câncer? Não, porque a estatina estava desviando. Numa população você trata um monte de gente, você está desviando a mortalidade. As pessoas continuam morrendo lá globalmente 80 anos, não sei qual era a idade, mas estavam morrendo mais de câncer. Quer dizer, eu estou desviando a mortalidade, eu não estou evitando a morte naquela etapa. Então, por isso que a intervenção no idoso, você tem que ter muito mais cuidado, porque o que é mais aceito? Se você perguntar para um grupo de idosos, o que as pessoas preferem morrer? As pessoas preferem morrer de uma morte de doença cardiovascular, que até tem uma associação assim, lúdica, morreu dormindo, tudo. E a morte por neoplasia é uma morte que está associada a sofrimento, dor e tal. Então, se a gente interferir nisso, entrando, né, a gente interferir nisso, a gente está desviando. Então, até isso você tem que começar a discutir com o paciente, ó. Então, a prevenção, ela nos engana. O tempo é um grande ilusionista para nós. A gente acha, a gente só está desbrincando com coisa. Por isso que a Barbara Stafford fala que é útil ainda esse tipo de intervenção centrada na pessoa do que na população geral. Nós temos um papel, mas acho que nós estamos invadindo muito no saudável. Porque é mais gostoso, mais tranquilo, mais fácil. Não tem que lidar com o sofrimento direto, né? O discurso casa bem, é facilmente aceito. Existe um discurso que prevenir é melhor que remediar, né? Nós temos isso, prevenir é melhor que remediar. Como se não estivesse remediando quando prevenimos. Esse é um problema, né? E se fosse uma prevenção sem intervenção, estava bom, mas a prevenção é com intervenção, certo? Então, não é prevenir sem remediar, é remediando com prevenção que eles estão falando. E isso é muito complicado. No saudável, tá entendendo? Cujo risco-benefício é desfavorável, na maioria das vezes. Entendeu? Então a resposta é isso para você. Eu sempre escuto caso a caso. Não tem resposta. Agora, se culturalmente ele achar que quer fazer, uma vez discutido, uma vez. Vamos lá. Isso é uma decisão pessoal, né? Maurício lá, pode falar, Maurício. Depois ele... Teve um momento na sua apresentação que você mostrou os slides no plano primário, o profissional de saúde empurrando os hazards, né?
E aquele plano final que vai aumentando mais por questões sociais. Para mim, pessoalmente, muito bom e muito tranquilizador ouvir você falar. Você colocou exatamente isso aí, Por quê? Porque essa questão da prevenção, eu acho que tem um risco muito grande de a gente começar a virar agente de patrulhamento de conceitos e enfim, valores criados numa instância superior. Discurso moralista, muitas vezes, do Estado usando o profissional de saúde para entrar na casa do indivíduo e dizer para ele o que ele deve fazer. Eu acho isso muito complicado. Eu, como médico, não me sinto na posição de fazer isso. Isso já teve, em outros momentos da história, algumas áreas médicas que foram usadas até por via de polícia. Tem essa história, por exemplo. E na hora que a gente começa a falar em prevenção, em promoção, em estilo de vida, a gente começa também a entrar numa questão assim, de julgamento moral, que eu acho muito delicado mesmo. Até teve um momento, uma aula que estava a questão de diabetes e tal, eu coloquei, mas a opção é da pessoa. A gente não pode colocar a adesão como uma meta se a pessoa simplesmente optou que quer comer açúcar e está afim de morrer desse jeito. E aí, qual o papel nosso, enquanto médico de família aí? Porque eu sinto essa pressão. Uma pressão de prevenção, promoção, de educação da população, que talvez, foi muito bom ouvir você falar, porque isso talvez não caiba pra gente, caiba pra gente cuidar, sem julgar aquelas pessoas, e deixar as promoções acontecerem num outro âmbito. Eu acho que você falou muitas coisas que eu acho que eu concordo na sua maioria. Eu tensionei muito por um lado, de propósito, porque o discurso é muito para o outro lado. Então eu marquei muito isso daí. Agora, existem... nós sabemos que uma glicemia mal controlada, uma hemoglobina muito alta, causa dano à pessoa, certo? E utilizando o seu argumento de cuidar e de proteger a pessoa, nós não devemos medir esforço, porque esse é o sintomático. Essa é a pessoa que tem uma patologia francamente desenvolvida, né? Essa é a pessoa que a gente tem que, na medida do possível, trazer a consciência e entender por que ela não está aderindo, que essa é uma outra característica, mas é sempre dentro de um contexto, de um olhar que nos permita não ser intrusivo na vida da pessoa, mas fazer uma reflexão, se colocar no lugar, refletir junto, construir junto um plano terapêutico que signifique para ela, que traga significado para ela. Então esse é o desafio, certo? O que não dá é para a gente banalizar ou medicalizar pessoas que não tenham situações, né? Nós temos que ter um pé um pouco atrás em relação a essas cálculos de risco de pessoas que estão relativamente assintomáticas e que vão entrar como uma única intervenção medicamentosa, porque cada vez mais as metas de alcance de níveis de colesterol e de pressão são rebaixadas, porque como é quanti, cada vez que você vai ter benefício relativo, cada vez que você abaixa, você vai ter benefício. Então isso sim é um alerta, mas o paciente que está num processo de tratamento, enfim, necessita ser, esse é o nosso papel, esse vai ser, mas assim, o que me traz tranquilidade, só para complementar o que estou falando, é que me deixa mais tranquilo um pouco saber que eu não sou o super-homem que vou fazer as coisas e que a pessoa, ela está dentro de um contexto que é muito difícil para ela, tá entendendo? Alcançar ou mudar, e a gente tem que ser flexível nesse sentido, tá entendendo? Isso sim eu acho que é importante, que existem outros fatores, e a gente que trabalha na periferia, trabalha em situações de vulnerabilidade social, a gente tem que andar, a gente que anda pela comunidade e vê que é difícil, as pessoas
fazer a dieta, construir um plano dentro das condições que elas têm. E com a pressão de mídia, não sei o que lá, para gastar o dinheiro, porque ela tem coisas que... Como é que pode gastar com essas besteiras, não sei o que lá, mas para ela é a primeira vez que ela está tendo acesso a algumas coisas, que está conseguindo, e que tem desejos, e que foi incutido por uma mídia de massa. Então nós temos uma sociedade que ela não é racional, lógica, ela é... Por isso que eu vou fazer antropologia. Só por isso, para ajudar um pouco isso aí. Você falou sobre intervenções preventivas. Eu já tenho estudos mostrando que, por exemplo, com a imunização, os pacientes que rejeitam a imunização, no Brasil não sei se isso é um problema mensurável, mas nos Estados Unidos tem muita gente que adota essa conduta, que o aconselhamento médico é eficaz em aumentar a adesão à imunização, ao programa de imunização. Mas se não tem alguma seara, por exemplo, abordagem motivacional de mudança de estilo de vida. Tem pacientes que têm um estilo de vida, a gente sabe que não é, que é menos condizente com uma vida saudável. Existe um papel de abordagem motivacional aí que é mensuravelmente eficaz? Ou é mais a gente deixa pra lá? Não. Qual é o seu nome? Gerson. O que você está falando é pertinente. Veja lá o desenho. Nós temos que estar focado no indivíduo, nós temos ações preventivas individuais. Não estou negando isso. O problema é que o efeito dela é micro, certo? Porque do ponto de vista da mudança de hábito, a gente não sabe que isso vai... Nós estamos na incerteza com ele também, tá entendendo? Para você ficar mais tranquilo, pô, o cara fez tudo certo, arrumou, não sei o que lá, e teve um piripaque. Mas doutor, ele estava fazendo tudo certo, entendendo? Porque não é isso, tá entendendo? Em relação ao meu estilo de vida, nosso papel é, eu não estou negando parar de fumar, tá entendendo? Eu sei que causa danos, é um agente nocivo. Toda vez que chegar, eu vou fazer essa intervenção, certo? Isso é uma coisa. Tem uma questão de colesterol, é um marcador de risco, não está negando, é 1/3, não está negando o marcador de risco, tá entendendo? Eu vou orientar, vou tentar mudar. Não sei se hoje eu interveria, fazia intervenção se não for lesional, LOA, com lesão de órgão-alvo. Isso é uma questão da prevenção primária, é questionável, medicamentosa, isso é uma coisa questionável. E outra coisa que você falou, vacinação. Vacinação é diferente, ela tem alguns aspectos diferentes. Primeiro porque é uma ação geralmente pontual. Você no máximo 3 doses, entendeu? Deu. Então ela tem uma outra característica, que ela uma vez você inoculou na pessoa, o efeito dela, ela tem um efeito na pessoa, mas ela tem um efeito de bloqueio comunitário também. Então ela faz um bloqueio comunitário quando você entra com a medida de coisa, mas ela tem prazo para começar e prazo para terminar. O hipertensivo não tem prazo para terminar. O rastreamento de mama tem. Começa 50, vai dar 69 ou 74 nos países holandeses, enfim, na Holanda. Então, tem prazo para começar e para terminar. Mas é muito mais caro. Os programas de rastreamento são muito mais caros. Então, as prevenções, que não seja dose única, assim, vai lá, faz e resolve. Agora, todo dia tem que tomar remédio, todo dia tem que fazer, a adesão cai. E aí o NNT, eu pergunto, qual que é o NNT real? Porque esses NNTs são NNTs dos ensaios clínicos, numa população X, com acesso à medicação X. Entendeu? Aí você vem aqui e vai trabalhar numa comunidade de periferia, com outros determinantes sociais, uma outra realidade, uma outra cultura, uma noção de tratamento, não sei o quê. Qual que é NNT? Qual que é a adesão? Qual que é comply? Muitos estudos já descartam na primeira etapa os que não aderem. Não. E fora que os fatores de inclusão, etc. Então, nesse cenário, cai ainda mais, eu acho, a minha efetividade em termos de prevenção focal. Está entendendo? Eu acho que isso é uma coisa. Recaída, você vai lá, conversa. Olha, eu vou contar um caos. Posso contar um caos? O paciente chegou para mim, etilista, lá na Tapera, onde eu e o André trabalhávamos, lá no Florianópolis. 20 e poucos anos. Não chegou ele, chegou a esposa. Primeira vez a esposa.
Ah, meu marido bebe, blá 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 blá. Eu falei, seu marido está aqui? Eu falei, então, convida ele para vir aqui, vamos conversar. Porque não é você falar mal do seu marido, ele não está aqui para escutar, eu não estou fala de você. Aí conversamos com ela, falou do sofrimento dela, bom, vamos falar dela, mas não fala do terceiro, o terceiro não está aqui para conversar, então traz o marido. Aí o marido veio num dia e tal, aí conversamos, ele era de Lages, se ferrou com criança, o pai abandonou, aquelas histórias. Eu nunca mais fiz novela, né? A novela ficou muito mais drama no consultório. Aí, comia pré-A, enfim, é uma história muito engraçada. Aí, conversando com ele, mas por que não? Porque eu me endividei. Chegamos ao coisa, está endividado? Eu falei, quanto é? Tantos. Já tentou negociar a dívida? Não. Então, fala com o patrão, abre o jogo, senta com o patrão, explica, ó, estou com tanto dinheiro. Conversa com ele, vê se ele não está afim de ajudar. Conversa com ele, explica que está com essa dívida, negocia ele paga a dívida para você e desconta certinho no seu salário. Divide em tantas coisas que ele tem mais poder. Tá bom, ele era mecânico. Foi lá, conversou com o patrão, mas o patrão assumiu a dívida dele. Foi lá, pagou a dívida dele, certo? Acertou o negócio, e passou em uma A, combinou certinho, voltou sóbrio, não sei o que, não precisa fazer discussão porque ele não estava alcoolizado, melhorou a relação, o casal veio lá feliz, me abaixando, belezando, você é meu doutor, não sei o que e tal. Fiz um follow-up, 2 meses, 3 meses, daí ele sumiu. Aí volta a esposa. Abandonou, não sei o que, traz e volta. Vem lá conversar. Fulano, o que houve? Doutor, você terminava de coisa, trabalho, meus amigos, vamos lá. Entendeu? Então, é essa. Não vou culpabilizar ele, tá entendendo? É isso que eu estou dizendo. Esse é o nosso cotidiano. Não tem, eu não vou dizer. Você vê, não. Quebrou o pacto, teve que sair do emprego, ficou endividado, voltou para o interior, largou a esposa, separaram. Essa é a nossa dinâmica. Então, mudança de estilo de vida, ela é contra-intuitiva, ela é contra, porque todo o ambiente conspira contra, tá entendendo? Então, a mensagem não é pare, mas fique tranquilo, tá entendendo? Não deu certo, tá certo, tá entendendo? Porque esse é o teu papel. Tudo é contra você. Você não vai desistir, você não vai ser motivacional, mudar, etc. Fazer sentido, fazer coragem na pessoa e tudo mais, você não vai deixar fazer isso. Entendeu? Esse é o nosso papel. O que você vai ter que fazer é ser um pouco mais crítico quando entra a medicalização, quando entra a prevenção centrada no remédio, quando entra centrada, cujo benefício a gente tem que, mesmo com ensaios clínicos controlados, não sei o que lá, olho, tá entendendo? Porque a probabilidade de benefício é pequena, certo? Geralmente, volta, põe a tabela lá dos ensaios, lá, daquele, já no último lá, da hipertensão do BMJ lá, aquele do 13 do... Pode ir pra frente, sai pra frente, aí, Ainda ali. Tem a tabelinha lá. Do NT, não? Não está aparecendo aqui. O que você faz a imagem dele? Está aparecendo aqui, não está aparecendo aqui. Então, peraí, eu vou arrastar. Qual foi? Isso, arrasta lá. Lá aqui embaixo, lá. Aí, agora quando eu coloco... Então deixa aí. Volta lá, põe lá na tabelinha. Então, isso que eu falo. Esse NMT aqui, ó, no real, ele é maior. Na minha intuição, isso é tudo intuitivo. Tudo médico de família intuitivo. É maior. A adesão cai. O sucesso de intervenção sentada no indivíduo preventiva é ruim, é fraco. Nós temos que ter isso claro. Nós não vamos melhorar a saúde da população com um exército de PSF na ponta querendo controlar. Isso não vai funcionar. Nós temos que ter porta aberta para acolher o que sofre. O etista que chegou para mim, eu tive que sentar, conversar com ele, negociar, entender.
entendeu? Já fiz contas, já fui orientador de dívida de outros também. Porque você tem que sentar na pessoa, entendeu? Nós não vamos evitar a morte. Isso é uma coisa que ela vai morrer. Vai. Eu vou morrer? Vai morrer. Todo mundo vai morrer? Vai morrer. Então o que eu tenho que fazer? Cuidar das pessoas. Evitar a polimedicalização, idoso principalmente, cuidar com excesso de medicamento, entendeu? Então nós, com olhar na prevenção, nós temos que cuidar das pessoas. E nós vamos se danar. Eu tive um paciente de 78 anos, chegou para mim, professor universitário velhinho, magrinho, bonitinho, assim, parecia um catedrático. Fui lá, pressão 14/9, medico ou não medico? 78 anos, 14/9, não. Colesterol 240, não. Expliquei para ele, doutor, fiz o exame, está tudo bonitinho, querido. Exame de próstata, seus 78 anos, tem certeza? Explicando, não, tá tudo bem, né? Foi para casa, 2 dias depois, AVC. Puf! Vem a família, leva no hospital, mostra os exames. Não medicou? Onde se viu? Sou um péssimo médico. Paciência, vou chegar lá. E eu, quem vai fazer visita nele? Eu. Não falava, tal, olhava para ele, me sentia o último dos médicos. Faz parte. Entendeu? Até a gente aceitar isso, porque é complicado isso. Essa é a nossa realidade. Não é uma realidade. Tá entendendo? Faz parte, até entra na cabeça dos familiares de que isso vai acontecer num velhinho de 78 anos. Vai, do que morre um velhinho de 78? Derrame. 40/90 eu não vou medicar, querido. Sinto muito. Vai acontecer. Eu não vou medicar. Nós temos que sentar. Agora, vem a família discutir antes? Não vem. Vem o velhinho sozinho, tá entendendo? Que andava, tinha uma vida ativa legal, tá entendendo? Nós vamos acontecer isso com a gente, certo? Então essa é a dificuldade de a gente entender que nós estamos trabalhando com probabilidade, não com certeza. E as pessoas ainda entram com certeza. Qual que é a lógica do povo? Chazinho disso é bom para aquilo. Então, remédio X é bom para aquilo. E para entender essa probabilidade é complicado. Nós já temos dificuldade de aceitar isso, de entender que é probabilístico, que é chance, que nós estamos brincando, que eles chamam de gambling, é um jogo de azar, de sorte. Porque olha que sacanagem, contra a gente. 0,4% significa que 60% das pessoas sob tratamento, certo? Não, 60%, 20 morre, 80%. Mesmo as pessoas que não tratadas, 80% ao fim de 5 anos vão estar bem. Porque eu não tratei. A taxa de mortalidade é 20%. Ou seja, 80% vai estar bem em 5 anos, mesmo sendo não tratado. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir de 20% para 12%. Você está entendendo? Olha, é isso que eu vou fazer. Eu vou diminuir o tratamento, que dá 13/1, significa que eu vou tratar, dos que eu tratar, 20%, vou ter retorno de 40%. 60% não vão ter o evento, 40% vão ter. 40% é muito da minha prática cotidiana. A nível individual isso é muito. Você está entendendo? Mas o doutor estava tomando certinho o remédio, por que ele teve o evento? Porque vai morrer, não precisa morrer, faz parte. Faz parte, precisa, senão faz parte da vida, a folha cai, morre, absorve, faz parte do processo. Então, nossa intervenção de ponto de vista individual é medíocre, nós temos que ser muito humilde. Quando chegar com o paciente, nós temos que chegar pequenininho lá, olha, vamos sentar, vamos conversar, o que você sente, vamos tratar você. Prevenção é uma coisa meio complicada, a nível individual. Aonde nós temos que ter um discurso forte, na promoção, fora da medicina, fora da bio, lá nós temos que fazer campanha. E toda vez que eles quiserem jogar para nós queremos devolver para vocês, certo? Como é que é o Vilaça, como é Mendes, como é que é o Vilaça diz assim, nós temos que tirar, pena que ele mudou, agora tem um negócio de Framingham, né, mas de Manchester, né, de Manchester. Mas nós temos que tirar do peso do secretário da saúde, do prefeito, as ações em saúde. Não é na saúde que nós vamos resolver o problema. Podemos ajudar um pouco, mas muito pouco. Nós temos que entrar com políticas sociais fortes para melhorar a saúde como um todo. E toda a sociedade ganha, até os ricos. Tá entendendo?
que acham que nós estamos fazendo caridade. Na cabeça deles é caridade. Para os pobres. Nós não precisamos, nós somos o bando. Porque nós temos. O pensamento faz uma coisa: dividir, classificar. O outro não se coloca, não vê que o outro e eu somos o mesmo, tá entendendo? Todo mundo sofre, todo mundo morre, não sei o que, é tudo igual. Vai para o mesmo lugar. Não tem problema. Uns acham que vão para alguns lugares, cada um tem. Mas o físico, pelo menos, eu garanto que vai para o mesmo lugar, virar composto. Certo? Então, é importante ter essa definição. Senão a gente não sobrevive no cotidiano. A gente vai entrar em angústia. Cada paciente que não cumpria as metas, não tiver, a gente vai angustiar. Eu não vou desistir das minhas metas, tá entendendo? Mas vou ficar tranquilo, que eu vou insistindo. A gente ganha na longitudinalidade. Os caras vão, me xingam, seu doutor, não sei o que lá, né? Aí dá um tempo, ele tem que vir conversar com quem? Comigo, porque eu estou lá, o outro não fica, eu fico. Então, doutor, vim aqui, então, vem, vamos conversar. Entendeu? Então nós ficamos, os outros vão. Nós ficamos. Então nós temos que olhar esse olhar, nós construímos no tempo. Aliança, vínculo, não sei o que lá, diagnóstico é no tempo, não é? E nós cuidamos. O médico especialista, o médico do hospital é diagnosticador. Eu não sou diagnosticador, eu sou cuidador. Diagnosticar está na manga, devagarzinho a gente vai diagnosticando. Mas eu não tenho pressa. Mas comeu bola? Comi. Eles também comem, todo mundo come bola, ninguém é super-homem. Mas nós vamos fazendo devagarzinho, vamos aprimorando no tempo. Nós somos que nem vinho. Entende? Vocês foram produzidos, estão na entre-safra, vamos ficar no barril, que é a residência, depois vamos ficar maturando um pouquinho mais, tal. Daqui a 10 anos a gente vai abrir. É no tempo que a gente fica bom, não é? Nós somos tudo uva boa, mas nós temos que curtir para ficar amadurecendo o tempo. Então é isso que a gente vai fazer, no tempo que a gente vai na comunidade, vai ganhando expertise, vai dialogando, vai fortalecendo. Eu acho que é isso que a gente vai trabalhar, no tempo. O tempo é um grande aliado do médico de família. Os outros sofrem com isso, mas a gente vai ganhando no tempo. Certo? Mais alguma pergunta? Deixa eu só simplificar a pergunta. O Armando ele também trabalha com a questão do pagamento por desempenho lá. O mestrado teve um pagamento por desempenho. E a gente aqui no Rio tem a questão do pagamento por desempenho. E aí, focando um pouco assim na temática da prevenção e tal. No Rio de Janeiro a gente não chegou ainda a adotar, claro que a gente chegou a adotar níveis de hemoglobina, glicada, para controle, como meta e tal. Mas, pelo menos alguns países têm adotado assim, se o cara fez a classificação score de Framingham, se eu apliquei ou não score de Framingham, então eu pontuo. Isso acaba empurrando o profissional, o cara chegou lá com uma amidalite, e ele está na época para ser classificado, ele tem que aplicar o score de Framingham, alguém da equipe vai aplicar, o médico, a enfermeira, se a enfermeira aplica. Como que está essa questão assim, com a questão do pagamento por desempenho na Inglaterra, ou o que você vê dos outros locais, assim, dos outros países? Que você... Não estava na manga ainda, né? Médico família tem a arte de improvisar, pode. Bom, eu estudei pagamento por desempenho como mestrado e vou continuar estudando doutorado. Meu material eu estou fazendo antropologia médica, não sei porque tem esse nome, antropologia médica, não falo esse nome. E minha ideia era estudar médico de família, o médico geral britânico. Então eu vim ter uma desculpa. Como é que eu entro lá dentro para ver eles trabalhar? Porque tem assim, eles atendem 10 minutos, não sei o quê. E eu sou meio, como é que pode ser holístico? Sei lá, tem essas perguntas que eles têm. Como é que eles podem fazer algumas coisas que dizem que fazem e tal. Eu fui fazer mestrado para estudar, e aí na discussão da lista, a nossa lista é muito boa, hein? Apareceu o tema do desempenho, porque eu fui para lá sem um projeto específico. E aí eu falei, vou estudar esse troço aqui, aproveitar aqui, comecei em 2004, estava com 6 anos de maturidade, eu entrevistei 13 médicos britânicos, 4 na Escócia, outro no Nordeste, fui para Londres, viajei o país, peguei uma amostra de 13 e
E amostra pesquisadores ou tutores ou ligados com o ensino também, porque geralmente são líderes. Né? Com uma amostra pequena, eu falei assim, então tem que ser pessoas que têm influência, ou na formação, ou na graduação, ou na pesquisa. Então pessoas com essa perfil. De maneira geral, eles sentem que organizou o trabalho. Agora, se isso traduz em qualidade, é uma outra coisa. Eles têm mais profissionais contratados para fazer o pagamento por desempenho. Então, eles têm uma coisa que nós não temos aqui, que são as enfermeiras especialistas. Então, elas fazem um curso de capacitação em cardiovascular. Então, todo paciente hipertenso fica lá, ela faz o check-up deles. Tem uma que faz DPOC asma. Então, toda a asma desse DPOC faz. Tem outro que faz diabetes. Então, tem lá, e aí esses biomarcadores, os check-ups que tem que fazer, elas que fazem. Elas fazem muito desse check-up. Isso não que isso seja um uniforme, mas é uma grande tendência na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, não no Reino Unido, mas na Inglaterra, que é o principal país, de empregar outros profissionais para fazer procedimentos dos médicos. Como é informatizado, tem que fazer todos esses check-ups, e as enfermeiras são boas de protocolos, elas adoram protocolo, gostam de ter protocolos, põem protocolo para elas, estão feitas da vida. Então e parecia na entrevista, não, enfermeira adora protocolo, sei lá, a gente não foi feito para protocolo, a gente não sei o que, não dá certo. Então eles colocam o protocolo. Então, existem alguns marcadores que eles não gostam. Depressão. Eles detestam o pagamento de performance que tem com depressão. E aí você vê que existe um viés no NICE, que é o que dita isso, dos psiquiatras, de outras categorias, para influenciar o pagamento de performance. Então eles têm que aplicar o questionário, que é o pequeno, se das contas lá, psiquiatra e questionário, não me lembro da sigla, 9, eu sei que é o número 9. Já está na nova edição. Enfim, esse daí, eles têm que aplicar quando o paciente, eles fazem o diagnóstico do paciente e depois de 4 ou 6 semanas. Mas não com o rastreio para todo mundo. Chegou lá, tô tristinho, não sei o que, achou que está depressivo, faz um questionário. Tá. Por enquanto você vai receber um diagnóstico de humor-estar, alguma coisa assim, mas uma vez que vê o resultado do questionário e marcou o score, depressão entra numa lógica de não sei o que. E isso eles ficam muito chateados, porque vai de encontro muito ao holismo dele. Eu entrevistei um que falou assim, olha, nós não éramos preocupados com prevenção, mas depois que vieram os estudos escandinavos sobre simvastatina, não sei o que lá, e o impacto que teve, eles adotaram em massa isso daí. Então eles acreditam. Tem uma coisa que eles acreditam. Então tem algumas coisas que eles acreditam. Deixou de ser holística, eu acho, ficou mais... a minha conclusão é que em vez de fazer uma revolução no hospital, o hospital fez uma revolução na atenção primária. Ou seja, eu estou muito mais no hospital na ponta do que o pensamento ou a lógica do médico, de família. Eu queria fazer um artigo, espero que um dia, ou pelo menos um ensaio, uma discussão entre McQueen e Sackett. Porque McQueen diz que no livro dele tem um paradigma novo, ele propõe um paradigma novo para a medicina de família. Certo? O médico de família, ele tem um outro olhar, ele chama de pensamento organísmico, que vai além do bio e não sei o que, barará. Tem toda uma discussão, e ele utiliza Thomas Kuhn, que é um pensamento, que é um epistemologista, para dizer que essas anomalias que a gente não consegue enquadrar na medicina, um dia vão invadir a nossa prática e vou precisar de um outro paradigma de prática. Porque as pessoas não estão mais na doença do século XIX, que era infecciosa, mas estão na doença das crônicas não transmissíveis, e eu preciso de cuidado, eu preciso de uma outra lógica, que não é tão intervencionista. E o Sackett, ele colocou, não, eu vou ter o paradigma da medicina baseada em evidência, entendeu? Que vai revolucionar a prática, que vai standardizar a prática, certo? Então esses dois diálogos, quem ganhou para mim foi o Sackett, lá, entendeu?
Então lá eles estão muito mais, eles acreditam na medicina baseada em evidência, virou uma espécie de... a medicina baseada em evidência ela serve muito ao modelo econômico, tem umas outras piras que entram na jogada, porque ela é do indivíduo, ela é individual, ela fragmenta, ela calcula, ela divide, você pode standardizar. Eu criei um tema que ele mercantilizou a relação. Era assim, você vem com dor no pé, aí tem o pop-up que aparece na tela, glicose para checar, colesterol para checar e tal, e teu pé, tá entendendo? Ficou para onde? Porque como ele tem que pagar, e o ano financeiro fecha 31 de março, então a partir de dezembro existe uma pressão para atingir as metas, porque senão não... E é 25% do salário. 25% do salário é coisa, gente. 25% do salário em pounds é dinheiro, não é coisa, é 25% de pounds, entende? Então, fica uma caça dos coisas. Eu acho que isso está desvirtuando um pouco. Então, em 2014 fecham 10 anos. E eles estão e já tem uma meta-análise, já avaliando baixo impacto, né? Porque a tendência, como eles são CDF, a tendência é que naturalmente eles iam alcançar os mesmos índices que eles estão alcançando, independente do pagamento de performance. Custa 1 bilhão de pounds ano para o sistema, certo? Cada ponto nacionalmente custa 1 milhão de pounds, certo? São 1000 pontos, então são 1 bilhão de pounds, certo? Então é um dinheiro novo, não é dinheiro em épocas de crise. Então, eu acho que vai ter toda uma discussão lá que eu espero estar acompanhando no doutorado. O que o doutorado vai fazer? Agora eu vou para campo, eu vou ficar na consulta vendo, porque eu só fiz entrevista, então tudo bem, mestrado, entrevista, não dá. Agora eu vou ficar lá sentadinho, olhando, anotando, vendo como é que funciona, como é que trabalha. Então o meu passo quando eu voltar lá é convencer eles a me deixar entrar. Eu já tenho aprovado a ética e que eu chamo de Governance and Research, e eu quero entrar agora nas clínicas, mas eles são donos da lojinha, não é que nem aqui, então eles são sócios. Então o pai deixar eu entrar, eu tenho que ir lá explicar que vai ajudar meu paizinho, que está em desenvolvimento, tá entendendo, vai ser legal. Então eu tenho que jogar um verde para ver se eles deixam eu entrar lá dentro. Mas se eu entrar, eu espero olhar isso de perto. Aí eu vou ter com certeza o que está acontecendo, com certeza, mas pelo menos uma discussão. Eu acho que desvirtua o nosso, como o Gerva diz, é um pensamento do especialista focal, que é centrado em protocolos, numa lógica de atenção primária. E mais uma outra coisa, eu pago por desfechos que são incertos. Está entendendo? Eu não pago por redução da mortalidade, da morbidade. Eu pago por hemoglobina, por nível de colesterol, que eu não sei que isso vai resultar em benefício. Inclusive a hemoglobina glicosilada, quando mais baixa, aumenta a mortalidade. Isso, e aí... Quando você começa a e a outra coisa, o NICE, ele produz protocolos que às vezes vão de encontro ao que está no cofre, porque ele é mais rápido em atualizar e às vezes o pagamento de performance já está desatualizado em relação a isso. Então um fala, uma hora é para baixar para a hemoglobina, depois muda para não sei o quê. Então fica nesse vai e vem, tá entendendo? Então, eu acho que é um pensamento diferente da nossa tradição, enquanto médico de família. Eu acho que tende a medicalizar mais a sociedade, em termos gerais. Mas, do ponto de vista financeiro, eles são muito felizes. São os médicos de família mais bem pagos na Europa. E tem muita gente dos países que estão em crise querendo subir para lá. E eles estão precisando de médico. Então, eles querem ampliar a rede de atenção primária, então eles vão precisar de médico. Então vai tomar outra situação. Não sei se respondi. Então,